Aqui eu vou trazer para vocês 5 filmes da limitadíssima produção de filmes de viagem no tempo brasileiros. Eu vou deixar as indicações em ordem cronológica e manter esse vídeo mais no aspecto informativo mesmo, para você conhecer o perfil de como que o brasileiro tem incorporado esse subgênero nas nossas produções. Começando com A Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo, que é de 2007. Esse filme ele é produzido pela Maurício de Souza Produções, e lembrando que A Turma da Mônica é do Maurício de Souza. E esse filme ele combina elementos de comédia, aventura e educação, assim como muitos filmes voltados para o público infantil, com uma abordagem divertida e familiar para esse tema de viagem no tempo. O Franjinha ele tem um laboratório e uma máquina do tempo, e por causa de um acidente ele precisa enviar todos os amiguinhos através do tempo para recuperar os 4 elementos, e ao longo da aventura eles visitam períodos históricos importantes. A Mônica vai para a pré-história, a Magali vai para o início do século XXI, o Cascão vai para o século XVII e o Cebolinha para o século XXX. Então, como é tudo feito em desenho, também não tem diferença na produção entre fazer um desenho com ou sem viagem no tempo, no quesito de técnicas, financeiro, entre outros. Em seguida temos O Homem do Futuro, de 2011, que é um filme brasileiro de ficção científica e comédia romântica, dirigido pelo Cláudio Torres. Ele conta a história do Zero, que é um cientista brilhante, interpretado pelo Wagner Moura. Ele também é arrogante e acidentalmente ele viaja no tempo para o passado e tem a chance de mudar o seu destino amoroso. Ele volta num momento específico da vida dele, que inclusive é um momento traumático e humilhante, a ponto de, assim, qualquer pessoa que voltasse no tempo sabendo que esse momento traumático humilhante ia acontecer, obviamente ia optar por evitar com que aquilo acontecesse. A partir daí, a trama se desenvolve com elementos de romance, comédia e aventura, enquanto o Zero tenta reconquistar a sua amada e evitar os erros que ele cometeu no passado. A produção desse filme é da Globo Filmes com a Conspiração Filmes, e ele apresenta uma qualidade de produção sólida, assim, com cenários muito bem elaborados e efeitos visuais adequados para aquela proposta. Embora não seja uma produção de grande orçamento e não precisa de muitos efeitos, O Homem do Futuro foi muito bem recebido pelo público brasileiro, também tornando-se um sucesso de bilheteria. Agora, em 2014, temos O Branco Sai, Preto Fica, dirigido pelo Adirley Queiroz, que é uma obra cinematográfica ousada que mistura documentário com ficção, que é literalmente os dois gêneros, grandes gêneros opostos, né, vamos dizer assim, para poder explorar as questões raciais e sociais do Brasil. A trama é ambientada numa Brasília distópica, onde 2 homens, vítimas de um ataque policial, lutam por justiça e visibilidade. O filme usa saltos temporais e flashbacks para criar uma narrativa fragmentada e intensa, apresentando uma reflexão profunda sobre as consequências da violência racial. Essa é uma produção desafiadora e provocativa que questiona o status quo e estimula discussões sobre o passado, presente e futuro da sociedade. Vale mencionar uma publicação de 2020 do Supia no dossiê ecológico, que ele também considera que ecodistopia está presente nesse filme, e não apenas, e aqui é uma citação completa, não apenas no urbanismo fraturado da cidade em clima de apartheid, mas também na própria geografia acidentada e mutilada dos corpos de seus personagens. Os atores, eles representam a si mesmos, trazendo em seus corpos as marcas de exclusão e do autoritarismo, da falência de um projeto urbano moderno tentado em pleno Planalto Central. Eu pulei mas agora volto. Amor e Fúria, de 2013. É uma animação dirigida pelo Fernando Meirelles, com episódios dirigidos por outros 3 diretores também, onde a gente é apresentado a 3 histórias distintas que se desdobram em diferentes períodos de tempo. Não necessariamente tem uma viagem no tempo aí, dependendo de como você vai encarar a imortalidade do protagonista e da alma dos personagens, onde com o passar do tempo eles se reencontram como se fossem os mesmos de centenas de anos atrás. De certa forma, a viagem fica a cargo mais da perspectiva do espectador, que acompanha tudo até um futuro distópico, e cada segmento explora um aspecto diferente do amor e da paixão em contextos históricos e políticos. Esse filme aborda questões universais como a luta pela liberdade e a busca por um propósito significativo, ao mesmo tempo em que mergulha em períodos marcantes da história brasileira. Nesse contexto mais contemporâneo, aparentemente livre de censura, o cinema de ficção científica continua codificando esporadicamente narrativas que tensionam a memória da ditadura militar, reativando uma problemática ambiental atrelada à história do autoritarismo e exclusão do Brasil. Essa temática ecodistópica e espiritualista, ainda que inspirada em lendas indígenas, aborda questões identitárias sobre uma perspectiva pós-colonial. Em outras palavras, esse filme problematiza a nação como narrativa, com um discurso contra-hegemônico. E por fim, nessa lista tem A Repartição do Tempo, de 2016, dirigido pelo Santiago Delap. É uma comédia brasileira que se passa numa repartição governamental burocrática e conta a história do funcionário entediado que descobre acidentalmente uma máquina do tempo. A partir desse momento, uma série de eventos hilariantes e imprevisíveis se desenrola no desenvolver da duplicação dos personagens por conta da linha temporal.
Ou seja, tem dois personagens a partir de quando a máquina faz uma volta do passado. E no fim tem uma interação predatória entre dois dos mesmos personagens, que é o chefe, e ele acaba causando um loop do seu próprio assassinato. No final desse filme também mostra de forma mais em comédia os outros destinos de outras duplas desses personagens em modo mais cooperativo, vamos dizer assim. E ao falar desse filme no quesito da crítica que ele faz ao sistema, à burocracia, ao autoritarismo e afins, eu também me lembro do Super Resgatando na revista Filme o fato do Terry Gilliam ter dado o nome de Brasil, o filme, para a distopia futurista dele, produzida em 1985, com muita sátira, ironia e surrealismo. Ele pegou todos esses pontos que fazem do Brasil um lugarzinho um pouco absurdo e levou ao extremo para fazer o filme naquele futuro distópico. E agora eu te dou mais duas opções para você seguir a partir desse ponto. Na primeira, eu queria comentar um pouco sobre um filme brasileiro também, mais recente, que aborda um loop temporal. E aí, se te interessar, você vem para esse aqui. Ou, se você preferir, a gente pode ir para um panorama geral da ficção científica no Brasil e entender como estamos, como começamos, quais as diferenças no tratamento desse gênero aqui e no mundo. Daí, nesse caso, você clica nesse outro. Então, vamos lá!